Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Ao Objetivo. Meu nome é Gabriel Bonfim e hoje vamos começar com a nossa primeira aula de espanhol básico. Então vai funcionar assim, eu vou deixar um slide aqui para vocês sempre poderem ver melhor o conteúdo que eu for explicar. E não só vou deixar o slide aqui, como eu também vou dar uma breve aumentada nele, para que vocês possam entender melhor o conteúdo e para que eu também possa explicar melhor, tá ok? Então vamos dar início aí à nossa primeira aula de espanhol aqui do canal, que vai ser sobre o alfabeto, el alfabeto. Vamos lá? Então vamos começar aqui falando da nova ortografia. Dia 17 de dezembro de 2010, a RAI, Real Academia Espanhola, junto a outros países, mais ou menos uns 22 países, decidiram que os dígrafos che e eye já não fariam parte do novo alfabeto. Então vamos conhecer o alfabeto antigo e o novo, porque não só precisamos conhecer o novo, mas também devemos conhecer o antigo, tá ok? Então vamos lá. O alfabeto antigo, galera, ele é composto por 29 símbolos, 27 letras e 2 dígrafos, o che e eye. Vale lembrar também que todas as letras no idioma espanhol são femininas, tá ok? Então vamos ver aqui como é que ficou o novo alfabeto da língua espanhola. O alfabeto novo. Então, o alfabeto novo, ele ficou somente com 27 símbolos. Os dígrafos, então, che e eye foram removidos. Então, como a gente pode ver aqui, então ficou A, B, C, D e assim por diante. Lembrando que todas são femininas, então, la A, la B, la C, la D, la E e assim por diante. A gente vai falar aí sobre o som de cada uma das letras. Seguindo aí. Qual é a diferença do alfabeto da língua espanhola com o alfabeto do português? Com o nosso, no caso. A única diferença, galera, é que os dígrafos che e eye e a letra enhe não existe no português. Só existe, então, na língua espanhola. E no português, nós temos aqui o C cedilha. Sim, o cedilha, aquele que utilizamos em diversas palavras, como maçã, louça, a qual não existe no espanhol. Então aqui eu já deixei alguns exemplos. Por exemplo, no português aqui, maçã. No espanhol, como não existe o C cedilha, é manzana. No português, louça. No espanhol, louça. Porém, eu deixei aqui atenção. Por que atenção, galera? Porque, na verdade, esse não quer dizer que todas as palavras que escrevemos aqui no português com cedilha, no espanhol, vamos substituir aí pelo Z. Não é isso. Isso é só questão de som, tá ok? Então, por exemplo, na palavra aqui, palhaço, não vai ser pasaço ou algo assim. Será palhaço, então. Na palavra aqui, justiça, não vai ser justiça com Z, no caso. É justicia, então só é a questão de som. Tá claro, galera? Então vamos seguir aí com a aula. Então vamos falar agora sobre o som de cada letra. Então vamos falar aí uma por uma. Então vamos lá. La A. O A, ele nunca se nasaliza, ou seja, ele não tem aquele som que às vezes acontece aqui no português de Não, ele sempre será aberto, tá ok? Então, por exemplo, aqui no lado temos a palavra aguacate, el aguacate no caso, o abacate. La B se pronuncia de forma comum, como na palavra balão, que significa bola. La C. Na Espanha, galera, o C, no caso, la C, é pronunciado com a língua no meio dos dentes. Por exemplo, la C, cereza. Então, nos países latinos é pronunciado de forma comum, cereza, e na Espanha com a língua entre os dentes, cereza. La che, que eu já deixei aqui com asterisco, porque já foi removido do alfabeto. Então ele se pronuncia de forma como se fosse um che. Então, che é uma letra só, tá ok? Como na palavra aqui, chica, que significa menina. D, la D,
lembrando sempre que são femininas, la D. O D ele é pronunciado como D do nordestino, aquele D na ponta da língua, tá ok, galera? Sem preconceito, só para ficar claro para vocês, tá ok? Então, la D, diente, diente, dia, dia na ponta da língua. La E se pronuncia mais fechado do que o português. Por exemplo, la E e não é, como muitas vezes pronunciamos aqui. Mas se pronuncia la E, mais fechado, como na palavra escova, que significa vassoura. La F se pronuncia também mais fechado que o português. Então, por exemplo, flor, flor. La F e não la F, la F, tá ok? La G, galera. Antes de E e I, galera, ela se pronuncia como se fosse o R dobrado aqui do português. Ri. Então, por exemplo, na palavra girar, girar, girar. Genial, genial, tá ok? La H. Esta letra, galera, ela é muda. Então, por exemplo, aqui, hombre, hombre, podemos ver que ela é muda. Até em palavras, galera, como eu deixei aqui, atención, até em palavras que ela aparece no meio, por exemplo, alhaja, alhaja, não se pronuncia alhaja, alhaja, que significa um objeto de valor. E também aqui na palavra anelo, do verbo anelar, não se pronuncia anhelo, mas se pronuncia anelo. Eu anelo ser um campeão em meu futuro. Eu desejo ser um campeão no meu futuro. Então, no caso, não pronuncia o H, tá ok? Vamos seguir aí com a aula. La I, ela se chama assim porque é o I do latim. Então, tem toda uma história para isso. O importante é que vocês saibam disso e, se vocês tiverem curiosidade aí, pesquisar mais sobre o alfabeto da língua espanhola, tá ok? Então, aqui o exemplo que eu deixei aqui do lado. Iglesia, iglesia, é como no português. La J, lembra do G? Ele também é como se fosse o R dobrado do português. Então temos a palavra aqui do lado, Jesús, Jesús, que significa então Jesus. La K é igual ao português, galera. Sim, é pronunciado de forma comum, como na palavra quilo. La L, como vocês perceberam, ele é um pouco mais fechado. Ele não é L, é la L. Então, ele nunca vai ter o som de U, galera. Ele sempre vai ter o som de L mesmo, como na palavra mal, mal. Tá ok, galera? Então, la EIE, outra letrinha com asterisco aqui, que eu deixei com asterisco para vocês saberem também que não faz parte do novo alfabeto. Então, ele é pronunciado como um L. Ele na verdade, é o LH do português. Então, ele tem muitas variações aí de pronúncias. Alguns países pronunciam, como na palavra aqui, calle, que significa rua. Alguns países pronunciam esse dígrafo, no caso, calle. Alguns países pronunciam, por exemplo, cache, calle, calle. E a gente vai falar numa aula mais avançada sobre cada uma das pronúncias em cada um dos países. Tá ok, galera? Então vamos seguir aí. La M se pronuncia de forma comum, como mono, que significa macaco. La N se pronuncia também de forma comum, como na palavra nariz. Mais uma dica aí, la nariz, porque nariz no espanhol é um substantivo feminino. La ñ é o NH do português, como nas palavras sueño, niño. Então lá eles não utilizam o NH, eles utilizam essa letra que é ñ. Tá ok, galera? Sueño, então, significa sonho. Niño, que significa criança ou menino. E assim por diante. La O se pronuncia la O, é mais fechado. Outra letrinha também que se pronuncia de forma fechada. Então não é la O, é la O, sempre fechado. Como na palavra aqui então, oveja. Oveja, tá ok? Então vamos seguir aí. La P se pronuncia de forma comum, como na palavra pie, que significa pé. Q, Q se pronuncia como se a gente estivesse assoprando alguma coisa. Por exemplo, Q. Então temos a palavrinha aqui do lado, queso, queso, empregado na palavra então, ela está sendo pronunciada de forma comum, tá ok? La R é
esse R, ele é vibrado. No espanhol, o R ele é vibrado. Então a gente tem aqui as palavrinhas ratón, mar, rabia. A gente pode perceber então que ele é pronunciado de uma maneira vibrada, tá ok? Mas tem que ter uma atenção, porque na palavra amarillo, aqui do lado, amarillo, ele não é vibrado, porque ele está no meio de duas vogais. E a gente também vai discutir isso um pouco mais pra frente. O S, galera, ele nunca terá o som de Z igual a gente pronuncia aqui no português, como na palavra casa, falando em português. No espanhol já seria caça, caça. Então ele sempre vai ter o som de S. La T, mais uma vez o T do nordestino, de novo, sem preconceito, é só uma forma de vocês saberem como é pronunciado a letra. Então temos aqui a palavra tijera, tijera, tá ok? Então ele é pronunciado ti, no meio dos dentes, tá ok? La U se pronuncia de forma comum, como uva. La V se pronuncia como UV, como na palavra vaca. Então, na Espanha, ele não tem o som de V. Então, ele é pronunciado com o som de B. Mas é claro que em alguns países a gente vai ouvir o som de V, no caso, vaca, vaca. Só que isso a gente também vai discutir numa aula mais pra frente. Essa aula é só sobre o alfabeto. Então, numa aula mais pra frente, a gente vai discutir aí sobre cada variação de cada país sobre as pronúncias, tá ok? Então vamos lá. La X se pronuncia igual da palavra táxi, como na palavra então existir, existir. Então ele é pronunciado dessa forma, existir, tá ok, galera? Claro que ele também é uma letrinha que pode aparecer aí com som de S também no espanhol. Porém, vamos discutir mais uma vez falando numa aula mais pra frente. Essa aula é só de introdução. A gente vai ter muito ainda o que discutir. Tá ok, galera? W, como tá com asterisco aqui, W, ele era no alfabeto antigo. Ele passa agora a ser W. W, ele se pronuncia de forma comum, como na palavra então aqui do lado, Washington. Washington. Y, com asterisco também, porque ele era chamado assim no alfabeto antigo. Ele passa agora a ser IE. Ele se chamava assim, na verdade, se chama assim no alfabeto antigo, Y, porque ele é o I do grego. Mais uma vez falando, tem tudo uma história por cima disso, então se vocês tiverem curiosidade de saber o porquê, vocês pesquisem mais, tá ok, galera? Então, ele é pronunciado em alguns países, ele é pronunciado como um di, como jo. Alguns países ele é pronunciado como show. Então também tem variações aí de cada país. La Z se pronuncia como o S. Por mais que a letra é o Z, ele não tem o som de Z, não existe. Até o Z ele tem o som de S. Então, la Z. Então, como aqui na palavra zapato, zapato. E na Espanha ele é pronunciado assim como o C no meio dos dentes. Zeta, la zeta, sapato, sapato. Tá ok, galera? Já em países latinos, em outros países, ele é pronunciado de forma comum, não é no meio dos dentes. Então ficaria sapato, como S. Tá ok? Então, galera, eu deixei aqui de introdução apenas um exercício para que vocês façam, para vocês poderem se familiarizar com as letras do alfabeto na língua espanhola. Então, exercícios. Então aqui eu quero que vocês soletrem cada uma das letras. Tem um exemplo aqui, como na palavra casa. Então aqui está la C, la A, la S e la A. Pájaro, la P, la J, la R e la O. Então eu quero que vocês façam isso com essas palavras que vai estar embaixo. Eu deixei duas palavras de exemplo. Mas agora eu vou diminuir aqui o tamanho do slide, que eu acho que já deu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula aqui no canal Ao Objetivo. Então é isso e até a nossa próxima aula aqui no canal Ao Objetivo. Até mais.